Meus amigos, eu quero, nessa fala de hoje, concluir o ciclo em que eu tento analisar o processo estrutural de corrupção brasileira. E abro um parêntese. A Petrobras hoje é notícia, a caixa preta a que eu me referi outro dia. O meu conterrâneo Eunício de Oliveira tem lá uma sesmaria e andou, digamos assim, se apropriando de um pedaço substantivo do orçamento da estatal. Fecha parênteses. Mas eu quero mostrar para vocês muita coisa que fica oculta ou fica subentendida no dia a dia desse processo de corrupção que vem de décadas. Como eu tenho argumentado, a corrupção do Estado ela tem como pressuposto a corrupção na alma individual. E o discurso dos corruptores, os agentes corruptores que fizeram desse discurso a alavanca para chegar ao poder, eu lembro aqui do corte que eu fiz em 1985, quando as esquerdas realmente tomaram o poder e nós começamos o voo livre no descenso do abismo da corrupção. Explora as fraquezas das pessoas. Em primeiro lugar, faz uma promessa de que é possível superar a lei da escassez. E ao fazê-lo, o caminho que eles mostram é que todo mundo tem que passar por um processo de inclusão. E o que é que eles chamam de inclusão? É você ter, de algum modo, uma ligação econômica com o tesouro. Como o discurso é para as massas empobrecidas, então eles fazem o discurso de aumentar três coisas. Primeiro, o número de funcionários públicos. Há um anseio inconsciente ou até mesmo consciente de grandes massas para se tornar funcionária pública, porque o funcionalismo público, tradicionalmente, é uma casta protegida, embora historicamente tinha que ser pequena. O que os nossos amigos esquerdistas fazem é prometer que é possível transformar todo mundo, ou se não todo mundo, uma boa parcela da população em funcionária pública. A segunda coisa é ampliar os benefícios da Previdência Social e elevar os seus proventos. Quem é economista como eu, ou quem observa as coisas atentamente, sabe que isso é inviável. Não há como fazê-lo. Mas a promessa é que é possível e que o governante do dia não faz, porque é um egoísta, porque é insensível aos pobres. Em terceiro, é que os excluídos e todos os excluídos podem, ao menos, ganhar uma bolsa qualquer. Uma bolsa família, uma bolsa disso, um vale-gás, não sei o quê. Pois bem, o que nós estamos vendo aí é a pregação dos vícios mais rasteiros. Aí, no caso, a promessa de que é possível viver sem trabalhar, sem dar o melhor de si. É o vício da preguiça, é o vício de se tornar um parasita. Claro que os áulicos sempre foram parasitas, mas eram sempre poucas pessoas. Não é possível democratizar a exaustão, a parasitagem. Esse é o sofisma que eles fazem. Então eles prometem tudo, depois não conseguem cumprir. Aí um quarto ponto que eles fazem questão de sublinhar, a questão do salário mínimo. Todo economista sensato sabe que o salário mínimo em si ele não deveria nem sequer existir. É uma intervenção, uma anomalia que o Estado coloca no sistema econômico. Como tudo está indexado ao salário mínimo no Brasil, quando se tenta elevá-lo, você eleva automaticamente e de uma maneira fulminante o déficit público das três esferas de governo. Por quê? Porque o salário mínimo está indexado a boa parte dos proventos do INSS, das bolsas, de tudo. Muitas das carreiras têm seus salários como múltiplo do salário mínimo, é onde eles se pautam. Embora o funcionalismo público brasileiro ele seja praticamente todo ele, partidário das esquerdas, eles, ou seja, gostam das ideias do igualitarismo, da igualdade, tal, da distribuição de renda,
eles gostam de fazer discurso sobre isso, mas eles não gostam de falar em igualdade para o salário do funcionalismo. Eles querem manter a hierarquia assim. Então tenta falar em igualdade para um membro do Poder Judiciário, ou um membro das carreiras do Estado, tipo fiscais, tipo procuradores. Eles não querem nem saber, eles querem continuar ganhando as fortunas que eles ganham a troco de nenhum trabalho, ou de pouquíssimo trabalho. Privilégio, em outras palavras. Pois bem, essa é uma das coisas desse discurso, leva a esse corromper da alma individual, a disciplina do trabalho, o trabalho como honra, o trabalho como caminho da criatividade, da expressão individual. Seja ele qual for, quem observa o cenário social sabe que, do ponto de vista da dignidade, nenhum trabalho é indigno, qualquer deles seja. De um lixeiro humilde a um cientista, todo trabalho é dignificante e cabe àquele que trabalha fazer o melhor de si. Dá o que puder dar em troca do ganho que vai receber. Essa é a ética elementar de uma sociedade sã. Mas essa gente esquerdista, essa gente que vem tomando lições do SEBRAP desde 1969, essas lições de igualitarismo, essas lições tolas, essa gente faz a apologia da preguiça, faz a apologia do parasitismo. Então vejam que a corrupção ela se infiltrou nas multidões. Ela não é apenas uma coisa ligada ao Estado propriamente dito, ela nasce no Estado, mas ela se esparrama. Então toda sorte de vício é explorada. Começa por esse vício da preguiça, passando, que inerentemente é o vício da irresponsabilidade diante da vida, passando pela destruição da família, que é um elemento, por exemplo. Hoje, todo mundo tem no Estado seu arrimo, todo mundo, entre aspas, aqueles que puderam entrar, conseguiram entrar. Antes, o arrimo de cada um era a família, era o pai, a mãe, o avô, era o núcleo familiar. Então a esquerda lutou desde sempre para destruir esse núcleo que não só competia, mas ele impedia que o Estado corrompesse as almas individuais. Aí nós temos, junto com isso, a política de aborto, a política de divórcio, a política de amor livre, e agora a agenda mais saliente da hora, que é o gaysismo. O gaysismo é, por definição, a destruição final da família. O elemento de reprodução humana desaparece. Então vejam que esse processo de corrupção política, ele exige imperativamente que haja uma corrupção do indivíduo. O indivíduo passa a ser um elemento sem raiz, é uma mera mônada em busca de prazeres hedonísticos, sem referencial, é um homem sem passado, como diria o Ortega y Gasset. E, ao que eu acrescento, é também um homem sem futuro, porque não é possível viver como uma folha ao vento, sem raízes. E a raiz do ser humano é a sua própria família, são seus pais, seus avós, seu núcleo familiar. Quando se quebra isso, se quebra o essencial. Por isso que as esquerdas fazem um grande esforço para desacreditar as religiões, para desacreditar a verdade revelada, para transformar as escrituras de elemento moral, de elemento sustentador da ordem moral, no seu contrário. Querem agora criminalizar as escrituras, ou criminalizar aqueles que falam em nome de Deus. E estou falando não só de leigos, mas sobretudo de pastores, padres, bispos. Até o Papa vai ser um criminoso se deixarem esses malucos fazerem o que querem com o nosso marco jurídico. Meus amigos, nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Talvez por isso eu estou motivado a falar esse assunto com vocês. É preciso ligar os fatos. O
O desagregar dos valores tradicionais na esfera individual é a contrapartida necessária do desagregar dos valores na condução da esfera pública pelos governantes. O discurso político ele foi aviltado. Aquilo que se vende como facilidade é, na verdade, um veneno que vai impor no tempo, no prazo não sei dizer qual, mas não muito longo, um empobrecimento. Vai impor um crescimento da violência. Aliás, o crescimento da violência já está aí. Essa questão das drogas já está matando aí 50 mil pessoas por ano no Brasil. É praticamente um morticínio equivalente a uma guerra civil. Mas podemos ter, junto com essa violência, vamos dizer assim, de varejo, uma violência maior por atacado, uma violência política. Porque esse estado de coisas foi criado e cuja trajetória eu estou olhando aí, leva necessariamente a uma situação de crise que vai agravar os conflitos e as gangues que disputam o poder vão fazer o que essas gangues fazem em toda parte do mundo, que é lutar. Eu temo pelo que virá. Não se cai no abismo da imoralidade impunemente. E ao se cair, paga-se o preço por ele. Meus amigos, eu espero o melhor para o nosso país, mas honestamente não mais acredito que nós tenhamos uma década, digamos assim, de normalidade política.